Salve, meu truta! Seja bem-vindo a mais uma aula do Cão Pastor. Hoje nós vamos falar sobre o calor na Copa. Vai ser a Copa mais quente de todos os tempos e há uma preocupação muito grande da FIFA, das organizações aí de saúde, com a saúde dos jogadores, mas também com a saúde dos torcedores. Na Copa do Mundo vai gente de tudo quanto é lugar para esse mesmo local e, coincidentemente, lá nos Estados Unidos está um calor absurdo, temperaturas aí atingindo 35, 36 graus. E como que isso aí afeta o ser humano, né? Como que vai afetar o jogo? Como que a gente pode esperar o jogo no calor, né, das duas seleções? Como que a gente pode esperar as mudanças no campo? E principalmente as mudanças no comportamento das pessoas. A FIFA emitiu um alerta sobre isso, uma preocupação muito grande com as altas temperaturas. Vou discutir um pouco das consequências, o que isso aí vai causar no jogador, né? Por que vai deixar o jogo mais difícil, por que o jogo pode ser que fique mais lento, por que algumas seleções vão sofrer mais ou menos do que outras, porque tem seleção que a maioria dos jogadores joga num lugar que é predominantemente quente, mas tem gente que joga na Inglaterra, que é frio o ano inteiro. Como que eles vão fazer para se aclimatar e as principais recomendações, principalmente para a galera da torcida, beleza? Vamos meter marcha. Alerta da FIFA. O que acontece? Essa Copa do Mundo acontece no hemisfério norte, né? E é verão lá, né? Pensa que aqui, ó, Estados Unidos, México, tá tudo aqui, certo? E Brasil, por exemplo, tá aqui. Aqui no Nordeste, norte do Brasil, norte, nordeste, já tá muito quente. Sempre tá muito quente aqui. Então, desse lado aqui, ó, tá mais quente nos Estados Unidos, né? Tá mais quente do que o lado de cá, por exemplo. O lado aqui é mais difícil de ficar por causa da temperatura. Assim como no Brasil, que o sul é mais frio e aqui em cima é mais quente. Qual que é a diferença disso aí? Por que isso é importante? Pensa que quem vive aqui, ó, no norte e nordeste está mais acostumado ao calor, às altas temperaturas, ao clima quente, úmido. Está mais acostumado do que quem vive aqui no Rio Grande do Sul, que é mais frio. Quando esse time aqui, ó, vem jogar com o time aqui de baixo, ele já está mais acostumado às altas temperaturas. Então, ele sofre mais porque ele está no frio, mas ainda assim ele consegue desempenhar bem, consegue jogar. Porque é mais fácil jogar a 12 graus, 11 graus, do que jogar aqui a 35 graus, certo? Para o corpo é mais confortável, é mais fácil. Ponto positivo para quem está aqui. Agora, imagina o time que é do sul, está acostumado com muito frio, vai jogar uma Série B, por exemplo, vai jogar contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. Ele está acostumado com 15, 16. O calor aqui, ó, 22 graus para ele já é calor demais. Então ele vai jogar aqui em cima a 35, 36 graus. Esse time aqui vai sofrer um forte impacto das condições do clima. Entendeu? Esse time aqui, ó, não vai conseguir correr aqui em cima do mesmo jeito que ele corre aqui embaixo. Então é isso que vai acontecer atualmente na Copa do Mundo. Vai acontecer num lugar dos Estados Unidos que é muito quente, né? Lá no hemisfério norte, que é a parte de cima da Terra, parte de cima, hemisfério norte. Aqui agora é verão, então tá mais quente lá. Então todo lugar aqui, ó, que vai ter jogo tá quente, principalmente essa parte sul dos Estados Unidos, que aqui é Arizona, Texas, Miami, Nova York. Então esse hemisfério sul dos Estados Unidos está mais quente ainda do que o hemisfério norte lá em cima. E aí vai ter temperatura lá de 35 para cima, 35 graus para cima. Vai ter jogo que tem ar-condicionado no estádio, mas tem jogo em estádio que não tem ar-condicionado. Então o que acontece num time, por exemplo? Estava vendo sobre a seleção da Inglaterra. A seleção da Inglaterra vai jogar o primeiro jogo deles. Vão jogar num estádio que tem ar-condicionado, chamado de AC, onde a temperatura vai estar assim, 22 graus, 18 a 22 graus, confortável. Só que o segundo jogo dele é num estádio que não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. E aí a temperatura vai estar com sol 35, 34 graus. É uma diferença de 10 graus de uma para outra. Essa diferença de 10 graus aqui faz um regaço danado no corpo de um atleta de alto rendimento. Por quê? Primeiro, o cara
está acostumado a sempre estar no limite do corpo dele, no limite da forma física. Então, qualquer mudança de temperatura de 4, 5 graus de diferença afeta muito ali a forma como que o corpo dele funciona. No nosso corpo tem um sistema que chama termorregulação, que é a capacidade do seu corpo de regular a sua temperatura interna, corporal, para ela não subir e nem descer. Então, por exemplo, quando você começa a fazer uma atividade física, a sua temperatura começa a subir. Por quê? Porque o seu próprio corpo já está produzindo calor, certo? Então pensa que agora, estou dentro desse quarto, se eu começo a pular aqui e correr, eu começo a suar, eu começo a esquentar, o meu corpo começa a esquentar porque eu estou produzindo calor e minha temperatura interna corporal tende a subir. O meu corpo não deixa ela subir através desse sistema que a gente chama de termorregulação. Então o que acontece? Eu começo a suar, certo? Só que o mais doido é agora. Suar não quer dizer nada. Porque o que faz resfriar o corpo é quando esse suor aqui, ó, evapora. Por isso que quando você está correndo no nível do mar, num lugar que está muito úmido, você fica suando, suor escorrendo, mas você ainda fica com aquela sensação de estar quente demais. Porque o suor não evapora. Porque o ambiente está úmido demais. Então a sua pele só esfria, só cai a temperatura quando o suor evapora, certo? E no suor evaporar, a sua pele esfria. E aí o sangue que vem do centro, passa nas periferias, passa na pele, ele entra em contato com a pele fria, aí ele resfria e consegue resfriar o restante do corpo, a parte interna, certo? Então suar não quer dizer nada. Por isso que não só a temperatura seca que a gente chama, temperatura seca, que é quando fala assim na televisão, hoje vai fazer entre 25 e 28 graus. Essa é a temperatura seca. Mas também é importante a umidade relativa do ar, que é justamente onde entra essa questão aqui de facilitar ou não o suor. Se a umidade está muito alta, vamos supor que, vou te dar exemplo de um lugar que a umidade é muito alta. É chato, lugar é esquisito de ficar, que é Foz do Iguaçu. Lá é muito quente e muito úmido, então parece que você está numa sauna. Está muito quente, e aí você começa a suar muito, e o seu corpo não evapora o suor, porque o ar tem muitas gotículas de água, entendeu? O ar é muito úmido. Então você não consegue fazer aquilo ali evaporar. E aí o que isso causa no seu corpo? Você desidrata. Entendeu? Você ganha mais calor, não fica mais difícil de resfriar, e aí você fica desidratado. E a desidratação é um dos principais e piores sintomas causados pelas condições do clima. Porque se o jogador de futebol da Copa do Mundo ele começar o jogo desidratado, porque isso não vai acontecer, porque tem um protocolo batidinho, assim, ó, severo que eles seguem. Eles já estão acostumados com isso, né? O perigo é para jogador de futebol amador, é para atleta amador de final de semana, começar um jogo desidratado. Aí esse cara não consegue jogar 10 minutos. Já está com câimbra, já está pedindo para sair. O corpo já vira uma chaminé pegando fogo. Entende? Com os jogadores, isso não vai acontecer. A FIFA colocou, com obrigação, né? A FIFA obrigou a ter 2 paradas para hidratação durante os jogos. Que é uma parada no meio do primeiro tempo e uma parada no meio do segundo tempo. Então, aos 22h50 ou 22h30, sei lá, vai parar o jogo. Pode estar frio ou pode estar calor. Frio não vai estar, mas pode estar muito calor ou pode estar só calor. Vai parar para hidratação.